o que nós vemos é o seguinte: como nós já aprendemos aqui, a escatologia estuda o quê? A morte de Jesus e o que aconteceu depois que Jesus morreu e qual o destino da humanidade. Jesus é tão importante que depois que ele veio a esse mundo, tudo mudou. Ele marcou uma época e marca até hoje. Tá? E aqui, biblicamente falando, fala sobre o arrebatamento. Então, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistos ir. Então, ou seja, Jesus vai voltar. É uma promessa. E essa promessa vai se cumprir. E a pessoa que não aceita isso, desculpa, mas não está sendo muito inteligente. Por quê? Porque se você pegar... Marcelino, só estou preocupado com o relógio, porque acho que está parado, né? Queria saber o tempo. Alguém tem horas aí? 9h25. Ah, pronto, Tá bom. Tem bastante coisa para falar e o horário não está passando ali. Ok. Então, veja bem, irmãos. Vamos ler rapidamente lá em Mateus 24. Que fala assim, o sermão continua a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará mais luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder de grande glória. Mas fala também o seguinte, dos terremotos. Você veja bem, que até em São Paulo outro dia houve um tremor de terra, coisa que nunca houve antes. O mundo, o clima todo está mudado, irmãos. Sim ou não? Eu estou aqui nos Estados Unidos há 15 anos, eu nunca vi um novembro tão quente como o ano passado. Então existe fome em quase todo mundo. Antes de ontem, eu estava num lugar, um americano me parou e pedindo dinheiro. Existem muitas pessoas aqui passando necessidades também. Então existe fome, existe terremoto, existe guerra, existem rumores de guerras. Então tudo que está escrito na Bíblia, tá, está se cumprindo. Jesus talvez ainda não tenha vindo, por quê? Porque o nosso Deus é justo. E existem muitas pessoas no mundo que ainda não ouviram falar de Jesus, que ainda não foram evangelizadas. E o nosso Deus vai dar oportunidade para todos. Porque não seria justo condenar alguém sem saber a verdade. Uma pessoa que não sabe a verdade, ela é inocente. Então, esse ide de Jesus tem que se cumprir até os confins da terra. Então, quando todos souberem, quando todos ouvirem falar de Jesus e forem evangelizados, Jesus vai voltar. E isso falta muito, muito pouco. As profecias estão todas se cumprindo. Amém? Depois nós vamos ver o seguinte. A posição do Cristo que ascendeu aos céus. Ascendido às alturas sobre os olhares interrogativos e desolados de seus discípulos e apóstolos. O Senhor Jesus assentou-se à destra do Pai. Quando Jesus assentou-se à destra de Deus, ele se tornou o quê, irmãos? Ele se tornou o nosso advogado. E aqui, algo importante também, o primeiro ponto que eu falei, que Jesus veio a esse mundo, morreu e ressuscitou. Por quê? Quando Jesus veio a esse mundo, ele tinha um corpo, 100% Deus, mas um corpo 100% humano. Ele foi tentado como eu e como você é, pelo diabo. Mas ele resistiu e venceu.
Porque Jesus era 100% humano, ele nos provou o seguinte, que eu e você, por amor a Deus e obediência à sua palavra, por escolher o certo, nós podemos vencer também. Amém? É possível vencer. Tem gente que fala assim, não, mas eu não consigo. Se você quiser, você consegue. É uma questão de escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio. O diabo, ele trabalha na mente humana, mas ele não tem o poder de forçar uma pessoa se a pessoa não quiser. A escolha é nossa. Depende de nós, querer ou não. Tá? E aí continua falando o seguinte. Ao registrar-se a ascensão, o evangelista Marcos garante tratar-se não só de um evangelho fantasioso, mas de um evento histórico. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Vários autores sagrados fazem menção do acontecimento. Não parou só nos 4 evangelhos, tá? Mas nós vamos ver também em Atos, nós vamos ver em Hebreus, nós vamos ver em 1 Pedro, falando sobre a ascensão de Jesus. Cristo está à destra de Deus, alegremos-nos. Junto ao Todo-Poderoso encontra-se quem nos compreende. A nossa semelhança, falando do quê? De Jesus 100% homem, tá? Ele sabe o que é padecer. Ele sofreu, como nós sofremos. Ele sofreu muito mais do que nós. Eis porque está sempre a interceder por nós como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, desculpa. E não se desesperem, Cristo compreende. Então, Jesus Cristo é o sumo sacerdote. E outra coisa aí, eu paro para fazer uma reflexão, é o seguinte. Está escrito em um versículo que fala assim, vós sois o sacerdócio de Cristo. Deus nos colocou, irmãos, como sacerdotes. Sabe qual que é a função de um sacerdote? Interceder, orar, clamar pelo povo. Deus não nos colocou como juízes. Então tem muitas pessoas que às vezes vê uma pessoa errada, desviada, ou com problemas, e fica apontando o dedo. Deus não nos deu essa autoridade, esse poder. O único juiz é Jesus, o único juiz é Deus. Nossa função como cristãos é interceder. Se o seu irmão, se a sua irmã está com problemas, está fazendo coisas que não agradam a Deus, ora, jejue por ele, pague o preço em oração, peça para o Senhor dar uma palavra e vá lá e fale, palavras de Deus. Não cabe a nós julgar, mas sim interceder por essa pessoa. E Jesus é o nosso sumo sacerdote. É isso que ele faz. Ele está lá, ao lado de Deus, pedindo, Senhor, tenha misericórdia, abençoe a Branca, dá-nos uma chance, perdoa. É isso a função de Jesus. Então, nós não poderíamos ter um melhor advogado. Amém? Amém. No ponto 2 fala da eficácia salvífica do Cristo que ascendeu ao